meus amigos, chegou o grande dia, como eu disse para vocês nas nossas lives, nos nossos vídeos que a gente vem trazendo aqui, os últimos vídeos, a Lei Magnitsky sai da terça ou hoje, nessa quarta-feira, e saiu a Lei Magnitsky. Vamos acompanhar aí a cara, é muito bom acompanhar aí a cara do pessoal aí da Globo Lixo, a Globo Lixo aí repercutindo ao vivo aí. Ele estava aí comentando algumas coisas e aí saiu a decisão dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes, aplicando a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Isso aí foi muito bom. Eu quero trazer um trechozinho, vou trazer um cortezinho só para vocês acompanharem aí como eles ficaram impressionados com a influência do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo também nos Estados Unidos, trazendo essa grande vitória para o povo brasileiro. Olha só o que eles falaram aqui, só um trechinho, só para vocês acompanharem. Olha só isso. Primeiro que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo tenham esse tipo de influência, essa forte influência. Né? É impressionante. Sim. É impressionante. Olha só isso, olha só Tudo o que eles estão dizendo acontece. Quer dizer, eles têm realmente Não estão blefando, né? Não estão blefando, não. Eles têm um apoio o desespero deles, certo de alguém na Casa Branca muito importante, né, que influencia o Trump. Em segundo lugar, é muito impressionante que o Trump ache que com isso vai mudar o julgamento do Supremo. É impressionante também. Quer dizer, desconhecimento sobre como funciona vivem num mundo completamente à parte. Não, eles estão pensando pela cabeça do Eduardo Bolsonaro. Sim. Sem nenhuma informação. Bom, pessoal, é isso aí, deixei o trechinho para vocês, mas vamos acompanhar mais um pouco aí, que eles comentaram. Se você está assistindo esse vídeo aqui, já deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário comemorando essa grande vitória para o povo brasileiro. Teve nessa quarta-feira. Deixa aqui o seu like, é muito importante. Se você está assistindo e não foi inscrito, já se inscreva no canal e deixe seu comentário também. Vamos acompanhar o que eles estão falando aí. Os Estados Unidos acabaram de aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, tá? A gente acabou de receber, a gente vai debater aqui junto com vocês. Tá aqui, vocês estão vendo, ó. A gente acabou de receber, tá publicado, site oficial dos Estados Unidos, vocês estão vendo. A gente tá acompanhando aqui o ministro Alexandre de Moraes, então, aí tem ali a data ali é aniversário do ministro. Alexandre de Moraes, o seguinte indivíduo acaba de ser adicionado à lista, e aí é a lista da Lei Magnitsky, tá? Só pra gente lembrar o que é a Lei Magnitsky. A gente já falou disso algumas vezes para vocês, uma das sanções mais pesadas que os Estados Unidos podem impor a algum indivíduo. Eu vou ler para vocês, a gente até recuperou aqui, para explicar um pouco essa lei que é de 2012, foi sancionada pelo Obama em 2012, depois ela foi ampliada em 2016. Teve um entendimento de que essa lei poderia ser usada também em outros casos de corrupção, vínculos com crime organizado, violações mais amplas de direitos humanos. E aí a lei foi ampliada e passou a ser considerada de alcance global. Então por isso que a gente está discutindo a Lei Magnitsky agora para o ministro do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, lei que foi aplicada agora por Donald Trump contra o Moraes. E aí pode ter, a gente não sabe exatamente quais são essas sanções, mas pode ter sanções econômicas. Por exemplo, ele pode ficar proibido de usar cartões de créditos que têm bandeiras em vigor nos Estados Unidos, tá? Então, vamos saber exatamente, lembrando que ele já teve o visto suspenso por uma decisão de Trump na semana passada. Então, essa era a grande expectativa dos bolsonaristas de que o Trump aplicasse, de fato, a Lei Magnitsky. A gente comentou isso aqui na segunda-feira, na terça-feira, e veio agora, então, nessa decisão que acaba de chegar pra gente. Agora é uma decisão individual, né? Quer dizer, não pega os ministros do Supremo que foram atingidos pela primeira decisão. Só para dar para vocês o que é, vocês estão vendo aqui, ó, ele acabou de ser adicionado, tem essa sigla, né? OFAC, só para dar para vocês a tradução, é o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, tá? Que é um órgão ligado ao Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, como vocês estão vendo aqui. Essa publicação foi publicada no site, então, no perfil do Tesouro Americano. André, boa tarde aos colegas, boa tarde, assinante. A gente vai precisar ver o detalhamento depois dessa decisão, mas é claro que ela é um golpe especificamente contra um ministro da Suprema Corte do Brasil, desferido pelos Estados Unidos nesse momento. E quando a gente diz ele vai ser proibido de usar cartões de bandeiras americanas, que são as principais bandeiras de cartões de crédito no mundo, também significa que ele é proibido de utilizar os serviços de instituições bancárias que tenham acordos com essas bandeiras também. Sim. Ou seja, na prática, isso inviabiliza até movimentações financeiras do ministro Alexandre de Moraes. Internamente. Aqui os bancos daqui, que operam também com essas bandeiras, ficam proibidos, ou seja, ficam sujeitos a serem sancionados se
insistirem em negociar com esse indivíduo que está enquadrado nessa lei. Fora isso, ainda tem bloqueio de bens, eventualmente, que ele tivesse nos Estados Unidos, isso também está previsto. A proibição de entrada nos Estados Unidos já estava valendo antes por conta da revogação do visto, mas isso também traz na lei. E lembrando que a origem de tudo tem a ver com questão ligada a direitos humanos. Ou seja, ela foi feita por conta de um caso que envolvia um cidadão russo acusado de corrupção na Rússia, mas que foi preso e foi considerado injusta a prisão dele por ele denunciar crimes cometidos dentro da administração russa, e depois os Estados Unidos entraram nessa batalha junto com organizações de defesa dos direitos humanos, e a origem dela é em relação a quem fere, quem desrespeita direitos humanos de forma muito latente e absolutamente, né? Deixa eu pegar aqui algumas... Isso que é curioso para a gente ver, quando tiver nas letrinhas, exatamente os crimes, aonde que está sendo acusado o Alexandre de Moraes, ministro, de desrespeitar os direitos humanos. A gente acabou de receber essa informação, vocês viram, a gente plugou para vocês direto do site do Tesouro Americano. Queria trazer para vocês, a gente não sabe exatamente quais são essas sanções da Lei Magnitsky, que foi aplicada agora ao ministro Alexandre de Moraes. Mas o que diz a lei, eu tinha recuperado aqui para a gente poder trazer para vocês que estão nos acompanhando. Primeiro que algumas pessoas chamam essa lei de uma espécie de pena de morte financeira, tá? Então é importante colocar isso para vocês. Se ela for aplicada, a pessoa, como eu expliquei para vocês, não pode ter cartão de crédito de nenhuma das grandes bandeiras que operam nos Estados Unidos. Quem sofre a sanção não pode ter conta em banco nos Estados Unidos e, caso o banco permita, ele não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias, tá? Outro, instituições financeiras do mundo todo podem ser obrigadas a congelar ativos, fechar contas e cancelar cartões de créditos da pessoa sancionada. E, além disso, a pessoa pode ser impedida de ir para os Estados Unidos ou ter o seu visto cancelado. Como a gente já contou, isso já aconteceu, né? Tem o visto suspenso. Na semana passada, essa medida já foi tomada pelo governo do Trump contra o ministro Moraes e seus aliados. Também não temos muitos detalhes sobre essa sanção, mas isso já aconteceu. A aplicação da lei também pode levar a uma questão reputacional, pois a pessoa entraria para uma lista de sancionados que inclui violadores sistemáticos, contumazes e brutais de direitos humanos, como o Lin estava lembrando, que a origem da lei foi por causa disso. Então, informação que acaba de chegar para vocês, resumindo, os Estados Unidos então aplicando a Lei Magnitsky, sancionando o ministro Moraes com a lei que é usada pelos Estados Unidos para punir estrangeiros. O Marco Rubio, vocês vão se lembrar disso também, o secretário do Trump, já tinha dito que essa medida estava em discussão e Eduardo Bolsonaro estava trabalhando por essa sanção a Alexandre de Moraes. Contei para vocês aqui no começo da semana, eles estavam esperando que Trump escalasse essa briga, que todo mundo que conversava com o Eduardo Bolsonaro e pedia para que ele recuasse, ele devolvia respondendo que a Lei Magnitsky vinha aí. Então, veio aí, contra o ministro Moraes. O ministro Moraes que sempre foi o alvo do Eduardo Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai ter aqui mais repercussão política. Thomas? Eu acho muito interessante que essa decisão vem num momento particular do processo contra o Jair Bolsonaro, né? O processo agora inicia o prazo para que a defesa do Jair Bolsonaro faça as suas avaliações e, no final do mês, provavelmente o ministro Alexandre de Moraes vai dar o seu voto sobre a pena que ele imagina que o ex-presidente tem em função dos crimes que ele é acusado. É muito interessante ver isso, justamente no prazo de ter a questão tarifa, mas eu acho que em relação ao processo do Jair Bolsonaro. Isso altera em algum... o que é a lógica de fazer isso primeiro com o ministro Alexandre, e não com todos os ministros eventualmente? Obviamente é uma forma de pressão. É uma forma que o governo americano, e a Casa Branca e o Departamento de Estado especificamente, quer influenciar outros ministros que eventualmente possam votar pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo que começa no final do mês e vai até o meados de setembro. É impressionante, primeiro, que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo tenham esse tipo de influência, essa forte influência. Né? É impressionante. Sim. É impressionante. Sim. Tudo o que eles estão dizendo acontece. Quer dizer, eles têm realmente Não estão blefando, né? Não estão blefando, não. Eles têm um apoio certo de alguém na Casa Branca muito importante, né? Que influencia o Trump. Em segundo lugar, é muito impressionante que o Trump ache que com isso vai mudar o julgamento do Supremo. É impressionante também. Quer dizer, desconhecimento sobre como funciona vivem no mundo completamente à parte. Não, eles estão pensando pela cabeça do Eduardo Bolsonaro. Sim. Sem nenhuma informação adicional. Sem filtro, né? E terceiro, dificulta mais ainda a negociação no Brasil. Como é que você vai negociar agora, aceitar qualquer tipo de acordo com o presidente, com o relator do Supremo sendo punido? Sim, porque toda negociação, ela parte do princípio, vamos tirar a política de lado e discutir comércio. Como é que você tira? E eles estão insistindo na questão política. E é por isso que eles não querem que nenhum outro ator político tenha interlocução com a Casa Branca. Exatamente. Porque a agenda deles é essa. A agenda da retaliação, a agenda do ataque, a agenda da agressão. Eu estou trabalhando para não haver diálogo. Isso. Quer dizer, ele foi muito claro ali. Né? A agenda dele é salvar o pai. Fala, Valdo.
Não, eu já estava conversando aqui com o governo brasileiro e eles falaram o seguinte, com essa decisão sobre Alexandre de Moraes, fica mais claro que a disposição deles de brigar com o Brasil fica mais evidente a cada momento, né? Dentro de uma avaliação, por exemplo, a Advocacia Geral da União, a gente havia apurado antes, ela deve ser racionada pelo presidente Lula para defender o ministro Alexandre de Moraes perante a lei americana. Então, a AGU deve fazer algum movimento em defesa de Alexandre de Moraes. Estou tentando ouvir ali o Supremo se vai ter algo diretamente do Supremo. Eu acho que tem que ser via AGU, né, nesse caso. A avaliação que quando isso vem neste momento em que o Brasil estava percebendo uma retomada das negociações e vem essa decisão de hoje, é uma decisão muito ruim. Primeiro, porque o governo brasileiro vai entender isso como uma decisão não contra o ministro Alexandre de Moraes, mas como uma decisão contra a independência do judiciário, né? Não estão atacando a figura do ministro Alexandre de Moraes, estão atacando o sistema judiciário brasileiro. Dentro do próprio Supremo, é claro que você pode ter algumas exceções lá, mas a maioria dos ministros vão se alinhar ao lado de Alexandre de Moraes. E como disse Merval, isso não vai ter nenhum poder de impedir o julgamento do ex-presidente, que está entrando na fase final. Hoje, como disse o Thomas, começa o prazo para que os demais réus, incluindo Jair Bolsonaro, entreguem ali as suas alegações finais. Eles têm 15 dias, ou seja, até ali final, meados de agosto, ali 20 de agosto, eles têm de entregar as suas alegações finais e o julgamento entra ali. Amigos, chegou um grande dia da Lei Magnitsky, chegou no ditador Alexandre de Moraes. É um dia para toda a direita, todo o povo trabalhador desse país comemorar muito o que está acontecendo. Essas sanções merecidas contra o Alexandre de Moraes, que vem cometendo um completo estrago no nosso Brasil, na nossa história do nosso Brasil. Precisamos parabenizar o Eduardo Bolsonaro por tudo que ele tem feito. Foi o deputado mais corajoso que teve. Todos os outros estão calados, mas é hora do Brasil se levantar. Tem a grande manifestação que vai ter agora, o dia 3, neste domingo, grande manifestação em todo o Brasil, e é hora do Brasil reagir, é hora do Brasil bradar a sua força e a sua coragem. Tamo junto, quem acompanhou esse vídeo, obrigado por ter acompanhado até agora, já deixe seu like se você não tiver deixado, e até o próximo vídeo.